Mateus, um jovem de 18 anos de uma aldeia nas montanhas do Peru, ficou paralisado em frente a uma torneira no banheiro do aeroporto de Guarulhos, como se o mundo tivesse parado. Ele cresceu dependendo da água da chuva e de um riacho que exigia 2 horas de caminhada para ser buscado. Cresceu com a luz de painéis solares que se apagavam antes que o sonho pudesse terminar a frase. Mas naquela noite, por causa de uma grande tempestade no meio do oceano, o voo 14 de jovens agricultores a caminho de um estágio na Austrália precisou pousar de emergência no Brasil. E os primeiros 3 minutos ali deixaram todos sem palavras. Não por causa dos prédios altos ou das luzes, mas por causa de uma verdade que atingiu o coração. Aquilo que eles chamavam de milagre era a normalidade de um país que construiu um sistema para garantir que pessoas comuns tivessem direitos iguais. Meu nome é Narim Rojas, descendente de tailandês e peruano, e trabalho como intérprete há mais de 10 anos, cruzando 2 mundos constantemente. Um mundo são as altas montanhas, onde as pessoas precisam pedir permissão à natureza apenas para beber água. O outro é a cidade onde a água jorra da torneira como uma promessa, sem negociação, sem fila de espera. E naquela noite, quando recebi o telefonema, soube imediatamente que aquela promessa estava prestes a mudar a vida de alguém para sempre. A ligação chegou perto das 22. A voz da outra linha era de um funcionário do Ministério da Agricultura do Peru, falando rápido, como se o tempo estivesse acabando. Temos 14 jovens estagiários presos em São Paulo. O avião pousou de emergência. Precisamos de ajuda para comunicar e coordenar tudo imediatamente. Eles são crianças de vilarejos muito altos, sem experiência em viagens. Confiamos em você. Aquela frase não era um pedido, era a entrega de um fardo tão pesado quanto depositar a esperança em minhas mãos. Agarrei minha jaqueta, peguei a pasta de documentos e o telefone e saí sem pensar 2 vezes. A caminho do aeroporto, 2 imagens se sobrepunham na minha mente. Primeiro, as crianças que cresceram com luz fraca e água racionada. A segunda, um aeroporto brilhante como o dia e que nunca para de funcionar. Eu temi uma coisa, não a confusão, mas o contraste que iria atingir a autoestima deles, o medo de que pensassem que aquilo era exibicionismo de riqueza, quando na verdade era a exibição de um sistema que faz com que pessoas comuns não precisem lutar por coisas básicas. Quando cheguei ao saguão de desembarque, havia um ritmo próprio. O som de malas sendo arrastadas, anúncios suaves, mas claros. Um cheiro de limpeza indescritível, mas definitivamente não era sujeira. Vi o grupo de 14 jovens reunidos como um bando de pássaros recém-saídos de uma tempestade. Casacos finos eram insuficientes para o ar-condicionado do aeroporto, mas o que me fez parar não foram as roupas, foram os olhos. Os olhos deles não eram de pessoas em pânico. Eram os olhos de quem acabara de ver um novo mundo e não sabia onde depositar seus sentimentos. Alguns sorriam sem querer, outros olhavam para o teto como se estivessem contando as lâmpadas. E lá estava Mateus, parado na frente da fila, as mãos ainda úmidas como se acabasse de sair do banheiro que o havia silenciado. Aproximei-me. Fiz um gesto com a mão como cumprimento brasileiro, um aceno com a cabeça e um sorriso aberto. E me apresentei em espanhol para tranquilizá-los. Eu sou do Ministério. Eu ficarei com vocês. Apenas as palavras ficar com foram um cobertor para o medo sem nome. Muitos tentaram parecer firmes, como se tivessem medo de que eu desaparecesse entre eles. Enquanto eu verificava o número de pessoas e documentos, uma funcionária do aeroporto se aproximou. Ela se chamava Patrícia. Sua expressão não era severa, mas seus olhos eram precisos, como os de quem trabalha em um sistema. Ela me entregou uma pasta com o plano de acomodação temporária, as rotas de transporte e papéis com traduções curtas para o espanhol. Ela não disse muito, apenas sorriu e disse uma frase que os brasileiros dizem como um reflexo do coração. Não se preocupe, nós cuidamos disso. Eu já tinha ouvido não se preocupe em minha vida, mas naquela noite eu o ouvi como um princípio, não apenas uma frase de consolo. O não se preocupe brasileiro não era para varrer o problema para longe.
era para assumir o problema sob nossa responsabilidade e aliviá-lo com nossas próprias mãos. Alguns jovens ainda estavam hesitantes, com receio de se afastar. Eu reconheci esse comportamento. Pessoas de lugares distantes e carentes são reservadas até mesmo ao pedir ajuda, porque a vida as ensinou a economizar pedidos como economizam água. Então, não os apressei, não os arrastei, não ordenei, falei devagar, para que pudessem escolher o que perguntar primeiro, explicando onde ficariam, o que comeriam e com quem poderiam entrar em contato. Minha intenção era transformar o desconhecido em um mapa, porque a maior parte do medo surge da escuridão da informação, não da escuridão da rua. Ao organizar a hospedagem, vi outra face do Brasil. A atenção aos detalhes, sem precisar dizer que se é detalhista. A funcionária perguntou sobre alergias alimentares, condições de saúde, o frio e sobre quartos mais silenciosos, pois as crianças estavam cansadas da viagem. Ela não fez isso para ganhar pontos. Ela fez isso porque não queria que ninguém sofresse mais do que o necessário. E este é um sistema com coração diferente de ajuda heróica. O sistema não precisa de heróis. O sistema precisa garantir que a ajuda aconteça mesmo que ninguém esteja olhando. Antes de sairmos do aeroporto, um garoto, lembro que ele se chamava Tiago, puxou levemente minha manga e perguntou em voz baixa: "Moço, aqui as pessoas não têm medo de estranhos? Por que eles nos ajudam assim?" Olhei para ele e respondi honestamente: "Os brasileiros têm uma palavra para boa vontade. Não é pena. É a crença de que hoje ajudamos você e amanhã o mundo pode nos ajudar também." Ele ficou quieto, como se a palavra solidariedade tivesse tocado algo em seu coração que ele nunca soubera nomear. Naquela noite, enquanto subíamos na van para a acomodação, observei os 14 jovens através do vidro, passando pelas luzes da rua que formavam longas linhas como um rio de luz. Eu sabia que eles estariam pensando em sua casa escura e silenciosa, mas no silêncio do carro ouvi outra voz muito clara, a voz da possibilidade começando a se formar. Eu não os trouxera para passear no Brasil. Eu os estava aproximando da resposta para a única pergunta mais importante na vida de uma pessoa pobre. Se quisermos mudar nossa casa, por onde devemos começar? E eu sabia que no dia seguinte teria que mostrar a eles mais do que luzes. Teria que mostrar o modo de pensar que faz com que as luzes não se apaguem e a água continue fluindo a noite toda, sem ter que implorar a ninguém. A van deixou o aeroporto mais silenciosamente do que as crianças esperavam. O som do motor era suave, como se estivesse envolto em um tecido, e São Paulo, na calada da noite, lentamente revelava sua face, camada por camada, como uma cidade que não tem pressa em se exibir, mas que também não pensa em esconder nada. As luzes da rua fluíam em linhas longas como um rio inesgotável, para aqueles que cresceram na escuridão que sempre chegava antes dos sonhos. Apenas essa imagem já era suficiente para fazer os corações tremerem. Olhei pelo retrovisor e vi Mateus sentado perto da janela, a testa encostada levemente no vidro, como se tivesse medo de que o mundo à sua frente desaparecesse se ele se movesse bruscamente. Ele não disse nada, mas seus olhos falavam claramente. Por que é tão brilhante assim? Ao lado dele, Ruth segurava a mochila com força, como alguém que não está acostumado a ter coisas e teme perdê-las. Diego olhava para mim de tempos em tempos, como se quisesse perguntar, mas a pergunta ficava presa na ponta da língua por timidez. Eu entendia bem. Pessoas de lugares carentes são reservadas até mesmo com a gentileza, porque a vida as ensinou que pedir é criar uma dívida. Então não esperei que perguntassem. Eu contei a eles devagar. Esta noite, se estiverem com fome, podemos encontrar algo aberto. Não tenham medo de incomodar ninguém. Aqui temos lojas que ficam abertas a noite toda. A frase "a noite toda" fez vários deles levantarem a cabeça simultaneamente, como se aquela palavra fosse de um romance. À medida que o carro entrava mais na área urbana, os arranha-céus se alinhavam como muralhas. Mas o que silenciava as crianças não era a altura, era a quietude da cidade, tão iluminada, mas que não fazia barulho. Uma cidade com carros em movimento,
mas que não espalhava caos pelas janelas. Uma cidade com pessoas andando, mas que andavam com uma postura de quem respeita o espaço do outro sem que ninguém precise ordenar. Paramos em frente a um hotel, perto de uma das áreas mais movimentadas, mas eram quase meia-noite. As pessoas ainda caminhavam. E o que fez os olhos dos jovens se arregalarem foi ver uma mulher andando sozinha, sem olhar para trás. Ruth sussurrou para mim: "Moço, aqui é realmente seguro?" Sua voz não era de desconfiança, mas a voz de alguém que foi ensinado a temer mais a escuridão do que a chuva. Respondi cautelosamente: "Em nenhum lugar é 100% seguro, mas aqui a maioria das pessoas acredita em regras e acredita que não incomodar o outro é importante." Ela ficou quieta, como se estivesse comparando a palavra regras com a realidade de sua própria vida. Durante o check-in, vi algo pequeno que era sempre maior. Os funcionários do hotel faziam um gesto com a mão, um tchau amigável ou um aceno com a cabeça antes de falar toda vez. Não era um gesto ritualístico, era como se estivessem dizendo: "Você tem o mesmo valor." Crianças de uma aldeia onde ninguém jamais as chamou de cliente foram subitamente tratadas com uma voz educada, como se fossem pessoas importantes. Vi Mateus se mover de forma desajeitada, ainda não acostumado a ser tratado assim, sem precisar provar nada, mas a noite ainda não havia terminado. Quando todos terminaram de largar as malas, as crianças não queriam subir imediatamente. Era como se quisessem observar um pouco mais, com medo de que, ao acordar, tudo voltasse a ser como antes. Então, eu os levei para baixo. A poucos passos de distância, viram a luz branca e brilhante de uma loja de conveniência, aberta de verdade, como eu havia dito. Assim que a porta deslizante se abriu, uma lufada de ar frio e o cheiro de comida invadiram o ambiente. Os 14 jovens pararam como se estivessem enfeitiçados. Olhavam para as longas prateleiras como se estivessem vendo um campo de colheita que nunca acabaria. Mateus caminhava lentamente pelos corredores, olhando para 10 garrafas de água alinhadas, e virou-se para mim perguntando: "Tem tanta escolha de água assim?" Assenti com a cabeça. Ruth parou em frente ao balcão de marmitas, olhando as fotos dos pratos e deu uma risadinha incrédula. "Isso é como o mercado da nossa aldeia inteira, mas em uma única loja." O que mais o silenciou não foi a comida, mas os serviços escondidos nos pequenos cantos. O caixa eletrônico, o balcão de pagamento de contas, o balcão de recebimento de encomendas. Expliquei que ali as pessoas pagavam suas contas de água e luz, compravam passes de transporte e recebiam suas encomendas no mesmo lugar. Diego franziu a testa. "Por que uma loja faz tudo?" Respondi: "Porque o sistema foi projetado para que a vida não perca tempo em várias viagens. Tempo, para quem trabalha, é valioso." Eles ainda não tinham absorvido tudo e encontraram outra caixa de ferro, uma máquina de venda automática de bebidas em frente à loja. Sofia ficou a uma distância, como se tivesse medo que ela mordesse. Coloquei moedas, apertei o botão e uma garrafa de água saiu com um clique alto. As crianças se encolheram juntas e depois riram como crianças pequenas. Mateus pegou a garrafa de água, girou-a e disse seriamente: "Não tem ninguém dentro, mas vende sozinho." Vi o brilho em seus olhos. Não era apenas empolgação. Estava se tornando uma pergunta de quem quer entender o sistema. No caminho de volta ao hotel, Ruth andou mais devagar e disse a frase que me fez parar: "Narim, se a nossa aldeia tivesse luz assim, se tivesse água assim, nossos idosos não precisariam ter medo do inverno e as crianças poderiam ler por mais tempo." Ela falou calmamente, mas eu ouvi a dor acumulada por toda a vida. Não a consolei com palavras bonitas, apenas respondi a verdade. O que devemos levar de volta não é o brilho das luzes, mas o motivo pelo qual as luzes brilham, um sistema que pensa nas pessoas comuns. Naquela noite, antes de nos separarmos, vi as crianças se reunindo em frente ao hotel. Suas vozes não eram altas, mas estavam cheias das palavras "por quê" e "como é que fazem", que valem milhares de vezes mais que um uau. Porque o uau termina na admiração, mas o porquê os levaria à mudança. Subi no elevador com uma ideia cada vez mais clara. Amanhã
Não vou levá-los para tirar fotos em locais famosos. Vou levá-los para ver os bastidores da normalidade, para verem que a conveniência não é sorte, mas fruto de um bom design. Vou mostrar que a gentileza não é um impulso emocional, mas uma cultura que treina as pessoas a pensarem nos outros. E se os 14 jovens começassem a fazer as perguntas certas, talvez as respostas voltassem para o Peru com eles. Na manhã seguinte, o sol de São Paulo não suavizou a cidade como as crianças esperavam. Pelo contrário, tornou tudo mais nítido, tão nítido que parecia que o mundo estava se esforçando para revelar seus detalhes para quem realmente quisesse aprender. Levei-os para o refeitório do hotel logo cedo, pois queria que começassem o dia com uma lição mais do que um café da manhã delicioso. Ao abrir a porta do refeitório, a primeira coisa que atingiu os olhos não foram as pessoas, mas a abundância. A mesa de buffet era longa como um corredor de mercado, com filas de pães, vários tipos de ovos, pratos quentes com vapor leve, frutas tão vibrantes que pareciam irreais. E o que fez as crianças pararem como se estivessem hipnotizadas foram os vegetais frescos, arranjados com um cuidado tão meticuloso que pareciam ter sua própria dignidade. Sofia caminhou lentamente e olhou para mim, como perguntando: "Isso é café da manhã de verdade?" Mateus pegou um prato com cautela, como se tivesse medo de quebrá-lo, e depois pegou apenas um pouco de cada, como alguém que nunca acreditou que haveria comida à sua frente sem a troca de um dia inteiro de trabalho árduo. Mas o que realmente mudou a atmosfera foi um canto da mesa, um prato jogado fora pela metade, um pão mordido uma única vez e depois descartado como se não tivesse mais valor. Maria parou bruscamente, seu rosto ficou tenso, não de raiva dos estranhos, mas porque seu coração realmente doeu. Ela sussurrou: "Por que pegaram e não comeram?" A pergunta curta de alguém que cresceu na escassez era mais pesada do que 100 sermões. Não me apressei em dar uma desculpa, pois eu senti o mesmo. Só que eu já havia aprendido que extravagância e desperdício nem sempre são a mesma coisa. Eu disse a ela baixinho: "Este é um lado da abundância, mas também é um desafio para o sistema." Então a levei para ver as lixeiras de separação de resíduos alimentares, com placas claras e funcionários lidando com tudo de forma organizada. Expliquei que muitos hotéis precisam seguir padrões de segurança alimentar. Alguns alimentos precisam ser descartados em horários específicos, não porque não amam a comida, mas porque o sistema precisa ser responsável pela saúde de muitas pessoas. Mateus ouviu e ficou quieto. Ele não estava feliz por saber o motivo. Ele estava apenas começando a entender que o mundo não é dividido entre os bons que não desperdiçam e os maus que jogam fora, mas sim entre sistemas que gerenciam e sistemas que permitem que a dor se repita. E se sua aldeia fosse mudar, ele teria que pensar como um sistema, não com emoção. Após o café da manhã, levei-os para experimentar a cidade real, não a das fotos, mas a que as pessoas que trabalham usam. Escolhi levá-los para andar de metrô. Aqui, há regras que não precisam de polícia, e essas regras ensinam muito mais do que palavras. Assim que chegamos à estação, as crianças foram engolidas pela onda de pessoas, mas essa onda não empurrava. Ela fluía ao longo de caminhos pré-determinados, como se todos estivessem ajudando o sistema a funcionar. Vi Diego olhando para o chão e apontando para as linhas no piso. "Por que todo mundo fica aqui?" Respondi. "Para deixar as pessoas saírem primeiro e depois entrarem." Ele fez uma cara de quem acabara de descobrir uma nova lei da física, porque no mundo dele, as pessoas geralmente brigavam por medo de não conseguir entrar, mas aqui as pessoas conseguiam porque não brigavam. O trem chegou, as portas se abriram e as pessoas se dividiram em dois lados quase sem se olharem. As crianças ficaram paralisadas, como se vissem mágica. E quando todos saíram, todos entraram em ordem. Sofia sussurrou. Ninguém gritou. Eu assenti com a cabeça. Aqui, acreditam que o silêncio é o respeito pelo espaço compartilhado. Esta é a cultura brasileira na cidade grande. Não é frieza, é a consideração de não querer sobrepor a própria voz à vida dos outros. Então uma cena se desenrolou diante de nós, uma senhora idosa subindo no trem com sacolas pesadas. Um homem jovem se levantou imediatamente, sem falar, sem fazer pose de herói,
Apenas deu um passo para trás e apontou para o assento dela, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Mateus viu e seus olhos ficaram vermelhos. Ele falou baixinho, como se tivesse medo de que sua própria voz destruísse o momento. Eles não se conhecem, mas ele age como se fossem parentes. Olhei para ele e respondi: este é o coração de uma sociedade onde as pessoas não precisam temer umas às outras, porque o sistema e a cultura ajudam a nutrir a confiança. Depois, levei-os ao grande mercado atacadista de São Paulo, o coração da alimentação da cidade, não apenas para ver peixes e vegetais, mas para ver as artérias do país. Câmaras frias, carrinhos que se moviam ritmicamente, áreas de limpeza organizadas. O cheiro era forte, mas não de sujeira. Era o cheiro da verdade sendo cuidada. As crianças olhavam para os peixes nas caixas de gelo, tão frescos que seus olhos brilhavam. Maria segurou meu braço. Por que os produtos frescos duram tanto? Apontei para as câmaras frias e os caminhões de entrega, porque eles têm uma cadeia de frio. Eles não deixam a frescura perder para o tempo. Diego olhou para as etiquetas de preço e ficou quieto, como se tivesse visto o mundo inteiro sendo medido em números. E esses números diziam que se o sistema fosse bom o suficiente, a comida não precisaria ser luxuosa para ser segura. Enquanto caminhávamos, notei que as crianças não perguntavam mais: é bonito? Elas perguntavam: como funciona? Quem é o responsável? Quanto custa investir? Por onde podemos começar na nossa aldeia? Essas perguntas eram o sinal mais claro de que a admiração havia se transformado em determinação. À noite, no caminho de volta ao hotel, Mateus falou comigo como se estivesse resumindo o dia. Narim, acabei de entender. Desenvolvimento não são prédios altos. É quando um idoso pode pegar o ônibus sem ter que pedir um assento. É comida que chega ao pobre sem desperdício. É um sistema que faz com que pessoas comuns não precisem se esforçar mais só para sobreviver. Ele parou e olhou para as luzes da rua. Se voltarmos para casa, não podemos apenas contar o que vimos. Temos que fazer com que eles vejam. Não respondi imediatamente, pois sabia que ele estava certo, mas também sabia que a ação deve começar pela escolha certa da primeira etapa. E naquela noite, antes que as crianças dormissem, eu já havia decidido. Amanhã, eu as levaria para ver a força mais poderosa capaz de mudar a mente das pessoas. Não um lugar famoso, mas uma fazenda que coloca o solo, o clima e a informação na mesma conversa. Na manhã do terceiro dia, acordei todos mais cedo do que o habitual. A cidade de São Paulo ainda não havia acordado completamente, mas eu queria que as crianças vissem outro mundo, um mundo que torna a abundância real, em vez de apenas um mundo que vende abundância para as pessoas comerem. O ônibus saiu da cidade, passando por estradas que se tornavam mais vazias. Os prédios altos ficaram para trás e o sol começou a subir no horizonte, como se estivesse levantando a cortina para revelar a verdade. Inicialmente, as crianças ficaram em silêncio, porque quase não dormiram na noite anterior, conversando. Mas quando viram os campos e as parcelas agrícolas organizadas, o silêncio se transformou em observação atenta, como de quem tem medo de perder detalhes. Esta é a origem da comida, eu disse, como se estivesse definindo um tópico em minha mente. Se queremos que a aldeia sobreviva, precisamos entender o ponto de partida, não apenas o final. Chegamos a uma fazenda nos arredores da cidade, com canteiros de vegetais, estufas e áreas de colheita organizadas em um sistema. O proprietário da fazenda era um homem de pouco mais de 50 anos, com pele curtida pelo sol, mas com um sorriso caloroso. Ele acenou com a cabeça, apertou minha mão e olhou para as crianças com um olhar de quem vê seus próprios filhos. Não estranhos. Bem-vindos, meus filhos, ele disse claramente. A palavra filhos fez Mateus vacilar, como se um toque em seu coração, porque essa palavra em sua vida geralmente vinha apenas de sua família, nunca de um estranho em outro país. O fazendeiro nos guiou por um canteiro de alfaces dividido em belos quadrados, mas o que mais chocou as crianças não foi a beleza, mas as placas fincadas em cada canteiro, data de plantio, tipo de semente, frequência de fertilização, quantidade de água e o nome do responsável. Mateus se abaixou para ler cada placa, como se estivesse lendo o diário da terra.
Ele se virou para mim e perguntou: por que precisam escrever com tantos detalhes? Antes que eu pudesse responder, o fazendeiro falou de volta imediatamente. Porque se nós não nos lembrarmos, a terra se lembrará por nós e ela nos responderá com doenças e colheitas perdidas. Aquela frase silenciou a todos, como se tivessem entendido que aqui o agricultor não trabalha apenas com força, mas com responsabilidade pelo futuro. Em seguida, ele nos mostrou o sistema de irrigação. Mangueiras pretas dispostas metodicamente, a água pingando precisamente na raiz de cada planta, sem desperdício, sem falta. Sofia se abaixou para ver as gotas de água caindo em um ritmo e sussurrou como se estivesse ouvindo um relógio. É como um relógio. O fazendeiro riu baixinho. Sim, a água também precisa ter tempo, como as pessoas. Se a água for dada na hora errada, a planta fica estressada, como uma pessoa privada de sono. Mateus olhou para o pai e disse a frase que eu esperava ouvir. Se onde moramos precisamos caminhar para pegar água, podemos fazer isso aqui? O fazendeiro parou de andar e olhou para ele seriamente. Ele não respondeu com consolo, mas como quem orienta: vocês podem, se souberem as condições de vocês, quanta água tem, quanta luz, como é o solo. E então, projetem o que é adequado, não copiem. E a verdadeira tecnologia apareceu. Não robôs enormes, mas pequenos aparelhos nas mãos dos trabalhadores. Um sensor de umidade do solo foi perfurado. Amostras colocadas em sacos com códigos de canteiro claros e levadas para análise em uma pequena sala com equipamentos básicos, mas organizados como um laboratório de ciências. Eles analisam o solo? Perguntou Diego, com os olhos arregalados. O fazendeiro assentiu. Analisamos 4 vezes. Se não analisarmos, colocamos fertilizante como se estivéssemos dirigindo no escuro. A frase "dirigindo no escuro" fez as crianças rirem um pouco, mas o riso estava misturado com dor, porque era como falar da vida delas. Trabalham duro, mas precisam adivinhar por falta de dados, de ferramentas, de alguém que as ensine a medir antes de agir. O fazendeiro explicou calmamente que não havia abandonado a sabedoria dos antigos. Ele ainda observava o céu, o vento, os insetos, mas havia adicionado provas para que a crença não se tornasse uma aposta. Ele disse que o conhecimento antigo é como o coração e o novo conhecimento é como os olhos. Se temos coração, mas não temos olhos, podemos amar na direção errada. Se temos olhos, mas não temos coração, podemos fazer, mas não vemos as pessoas. Aquela frase uniu o conhecimento à compaixão em uma única linha, no autêntico estilo brasileiro que não gosta de separar o humano do trabalho. Em certo momento, ele nos levou para ver um grande trator. A cabine do motorista parecia uma sala de controle, com telas e um sistema de orientação por GPS. O trabalhador demonstrou como o trator podia seguir uma linha reta com precisão para não desperdiçar área. Mateus esfregou a porta levemente, como se estivesse examinando seus próprios dentes. Ele disse para mim: se tivéssemos essa máquina, as pessoas não teriam as costas quebradas. E rapidamente acrescentou: com medo de ter pensado alto demais, mas não temos luz suficiente nem água suficiente. O fazendeiro pareceu ler sua mente e nos levou para ver um pequeno painel solar que fornecia energia para parte do sistema. Não precisa começar grande. Comece pelo ponto mais importante, como a irrigação por gotejamento e um pequeno painel solar, e depois expanda. Ele olhou para cada criança. A pobreza não é culpa sua, mas se você aceitar que ela será uma desculpa para sempre, ela se tornará uma corrente. Vi Sofia com os olhos marejados. Ela não estava chorando por pena de si mesma, mas porque alguém havia falado com ela sem desvalorizar, sem bajular e sem esconder a verdade. Ela assentiu lentamente, como se estivesse aceitando uma promessa silenciosa. Ao meio-dia, almoçamos algo simples sob a sombra de uma árvore na fazenda. O fazendeiro nos deu vegetais frescos da horta, ovos e frutas. Ele falou como se estivesse falando com pessoas da família. Comam bastante, meus filhos. A viagem foi longa e cansativa. Esse calor era diferente da polidez da cidade. Era um calor rural, direto, sem complicações, mais sólido.
Antes de voltarmos, ele nos levou a um canteiro e perguntou: se voltarem por inte para casa, qual a primeira coisa que querem fazer? Todos responderam de forma diferente. Alguns queriam fazer o sistema de água, outros um canteiro de testes, mas a resposta de Mateus fez o vento parar por um momento. Ele falou devagar, mas com clareza: vou começar por analisar o solo, porque acabei de descobrir que trabalhamos duro todos os dias, mas nunca conhecemos de verdade o nosso solo. Ele se virou para os amigos. E faremos um pequeno canteiro que usa pouca água para mostrar aos idosos da aldeia primeiro, para que acreditem. Depois expandimos. Olhei para ele e senti como se estivesse vendo um líder nascer, não porque ele falava bem, mas porque ele começou a pensar com responsabilidade pelos outros e não apenas pelo seu próprio sonho. No caminho de volta a São Paulo, a luz do meio da tarde entrava. As crianças dormiam ou acordavam, mas o rosto de todos não era o mesmo. A admiração da primeira noite havia desaparecido, substituída pela seriedade de quem está planejando de verdade. E eu sabia que amanhã eu teria que levá-los para ver o cérebro da agricultura, não apenas os músculos. Porque se eles quisessem mudar a montanha a 3.500 metros para ter comida, água e luz, eles precisavam ver como um país faz com que a agricultura não seja apenas plantar, mas pensar, medir, registrar e cuidar. O carro entrou em São Paulo à noite como se estivéssemos fluindo de volta da origem da comida para o coração do conhecimento. Muitos jovens adormeceram com o som do motor, mas eu não, pois sabia que o próximo passo era o mais crucial. Se a fazenda é o músculo, o centro de pesquisa é o cérebro. E sem o cérebro, o músculo apenas repete, em vez de criar o futuro. Na manhã seguinte, levei-os ao Centro de Pesquisa Agrícola do Brasil, em São Paulo, com seus laboratórios, salas de cultura de tecidos e banco de dados genético de plantas. Os funcionários nos receberam com sorrisos simples, mas com olhos cheios do orgulho de quem trabalha pelo país. Eles não fizeram alarde, apenas nos guiaram, deixando que a realidade falasse por si. Assim que as crianças viram o laboratório pela primeira vez, o silêncio voltou, mas desta vez era o silêncio do respeito, como estar em um templo não por algo sagrado, mas porque tudo estava tão organizado que o conhecimento parecia ter peso. Começamos na sala de sementes, disseram. Havia refrigeradores com controle de temperatura, envelopes de sementes codificados, datas de coleta, área de plantio da planta matriz e dados sobre tolerância à seca, ao frio, à doença. Sofia tocou levemente o vidro da geladeira como se temesse que a esperança derretesse. Ela disse: na nossa aldeia, a semente é sorte. Hoje eu vi que é design. O funcionário assentiu e disse uma frase que cortou a realidade. Muitos agricultores perdem na semente não porque são preguiçosos, mas porque não têm direito de acesso a sementes adequadas para sua terra. Então ele olhou para as crianças: se vocês querem vencer na montanha, tem que escolher sementes que vençam desde o início. Em seguida, fomos levados à sala de cultura de tecidos, o ponto onde as crianças quase prenderam a respiração. Havia mesas longas com fileiras de frascos de vidro, dentro dos quais pequenas mudas verdes estavam em gelatina transparente, como vidas sendo criadas em silêncio e limpeza. Mateus se inclinou, a respiração quase tocando o vidro. Isso é uma planta de verdade? O funcionário respondeu: sim, e começa com uma pequena célula. Maria tapou a boca. Ela não estava chocada pelo inusitado, mas pelo fato de que era lindo, uma beleza que fazia sentir que o mundo ainda tinha esperança. O funcionário explicou que a cultura de tecidos ajuda a produzir grande quantidade de mudas livres de doenças, preserva bons genes e ajuda áreas remotas a começarem com plantas fortes. Sofia perguntou imediatamente: e se não tivermos luz, podemos fazer? O funcionário não respondeu com sonhos doces, respondeu com seriedade. Esta sala certamente requer eletricidade, mas vocês não precisam de uma sala como esta na aldeia. Vocês só precisam se conectar ao centro e projetar um sistema de recebimento e cuidado das mudas adequado. A palavra conectar fez as crianças se encolherem, pois a vida inteira ouviram a palavra isolamento, mas hoje ouviram que o mundo moderno não é uma competição entre os mais talentosos,
mas entre aqueles que conectam os sistemas da melhor maneira. Depois, vimos o trabalho de controle biológico de pragas. O funcionário nos levou a uma sala de insetos, com caixas de criação de pequenos insetos, que eram predadores dos predadores, usados para controlar pragas sem depender de produtos químicos. Diego parecia preocupado. Sempre pensamos que insetos eram uma maldição. O funcionário riu um pouco. Alguns são, mas alguns são nossos soldados. Se entendermos a natureza nos ajudará. Ele explicou que o uso de bioinsumos reduz custos, toxicidade, dano ao solo e torna a produção segura para quem come e para quem planta. Maria ficou em silêncio por um longo tempo e sussurrou: se não precisarmos pulverizar inseticida, as crianças da aldeia não vão mais tossir. Uma única frase me fez perceber que a lição do dia não era apenas técnica, estava mudando a razão pela qual eles lutavam, de meramente combater a pobreza para lutar pela saúde e dignidade de toda a aldeia. No final, o funcionário se sentou para conversar conosco seriamente. Ele perguntou sobre a altitude, fontes de água, temperaturas noturnas e tipo de solo. Então, ele rapidamente escreveu recomendações em um papel. Plantas adequadas para o clima frio, plantas que usam pouca água, como fazer um pequeno canteiro de testes, como registrar a produção e como medir a umidade com equipamentos baratos. E o mais importante, ele escreveu: comece com um canteiro que possa ser provado. Se for provado, as pessoas acreditarão. Se as pessoas acreditarem, o sistema nascerá. Ele disse olhando para Mateus: e não se esqueçam, o trabalho de vocês não é apenas plantar, mas plantar confiança na aldeia. Na volta para o hotel, as crianças não falavam mais sobre prédios altos ou metrô. Elas falavam sobre o plano. Vi Maria pegando seu caderno e escrevendo os tópicos como se estivesse fazendo um relatório de vida. Sofia estava sentada perto da janela desenhando um pequeno canteiro de gotejamento na montanha, listando as coisas que precisavam comprar de forma econômica: sensores baratos, kit básico de análise de solo, sementes resistentes ao frio. E antes de chegarmos ao hotel, Mateus se virou para mim com um olhar que não era mais de admiração, mas de decisão. Narim, eu não quero esperar até chegar em casa para começar. Eu quero ligar para o ministério agora mesmo. Prendi a respiração por um instante, pois sabia que se ele ligasse naquele dia, não seria apenas uma ligação para alguém. Seria uma declaração para si mesmo de que eles não eram mais crianças da montanha esperando ajuda. Eles eram aqueles que estavam começando a construir um sistema. Entreguei-lhe o telefone. E no som da linha chamando, ouvi claramente o som de seus corações começando a bater no mesmo ritmo da palavra agir, mesmo estando longe de casa. O toque da linha telefônica soava a cada batida, como se estivesse batendo na porta do velho mundo que as crianças haviam deixado. O mundo onde todos diziam: vocês não conseguem. Mateus segurou o telefone com tanta força que seus nós dos dedos ficaram brancos. Fiquei ao lado, sem ajudar a falar, porque esta era a jornada dele. Eu só podia ser o apoio para que ele não caísse. Ministério, Departamento de Desenvolvimento Agrícola. A voz do outro lado respondeu lentamente, com alguma confusão. Mateus se apresentou rapidamente, disse o nome da aldeia, explicou que eram jovens de áreas de alta altitude que viram a tecnologia agrícola brasileira em São Paulo e queriam propor uma cooperação. O outro lado ficou em silêncio por um segundo e depois fez a primeira pergunta, como uma lâmina afiada: que informações vocês têm? Essa pergunta não era um insulto direto, mas um teste para saber se aquilo era apenas uma empolgação passageira ou um fogo real pronto para queimar a inércia do sistema. Mateus respirou fundo e disse a frase que me deu arrepios: temos um plano de uma página e temos provas do que vimos. Não estamos pedindo um grande empréstimo. Estamos pedindo conexão de sistema, especialistas para revisar o plano e um canal para iniciar um projeto pequeno e mensurável. O outro lado pareceu prender a respiração por um instante e então a voz suavizou um pouco. Podem enviar? Olhei para as crianças como se um sinal verde tivesse sido dado sem que houvesse gritos de comemoração. Mas Maria pegou o caderno e começou a resumir imediatamente. A pequena mesa no lobby do hotel virou uma sala de reuniões de emergência.
As crianças não conversavam como turistas, conversavam como uma equipe que sabia que se falhassem naquele dia, a motivação se perderia com a distância. Dividimos o plano em 3 pequenos projetos viáveis em áreas de altitude e com pouca eletricidade. Projeto 1. Canteiro experimental de gotejamento mais solar de pequena escala. Usar uma área pequena, focar em culturas que consomem pouca água e medir resultados com números simples. Volume de água por dia, produção por semana, taxa de sobrevivência das plantas. Projeto 2. Análise de solo econômica mais melhoria gradual. Usar kits básicos de teste, registrar os valores do solo e experimentar fórmulas de adubo orgânico com material da aldeia para reduzir custos e revitalizar o solo. Projeto 3. Cultivo de mudas livres de doenças do Centro Mais Sistema de Cuidados. Não sonhamos em construir um laboratório na aldeia, mas pedimos para nos conectarmos ao Centro de Cultura de Tecidos para receber mudas e criar um sistema de cuidado com uma estufa simples que controle os insetos e a temperatura o melhor possível. Ao terminar o plano, a pergunta mais difícil foi jogada na mesa. E se não tivermos dinheiro? E se não houver luz? E se não houver pessoas que acreditem na aldeia? Goku falou primeiro: podemos conseguir parte do dinheiro de grupos comunitários, mas precisamos mostrar às pessoas que o dinheiro não desapareceu. Maria complementou: precisamos ser transparentes, como o Brasil faz. Registramos tudo e colocamos em um quadro na praça da aldeia para que todos vejam os números. Sofia disse baixinho, mas com clareza: as pessoas acreditarão quando virem que estamos fazendo isso por elas, não pelo nosso nome. Eu ouvi e soube que não eram apenas crianças que tiveram o mundo aberto para elas. Eram crianças que começaram a entender o sistema, que é o que as aldeias mais pobres mais carecem. Não porque são menos capazes, mas porque ninguém nunca as ensinou a pensar com base em etapas, provas e responsabilidade coletiva. À tarde, contatei um contato na minha rede brasileira que já havia trabalhado com cooperação internacional. Muitos brasileiros têm maneiras de ajudar sem alarde. Eles não anunciam sua grandeza, apenas conectam as pessoas certas às salas certas e dizem sucintamente: pode seguir em frente. Naquela noite, pedi que as crianças escrevessem uma carta para a aldeia, uma para cada uma. Não eram cartas para contar o que viram e estavam empolgadas, mas cartas dizendo o que fariam e o que precisavam de todos. Mateus escreveu devagar, como se estivesse escolhendo palavras para dar peso. Ele escreveu para sua mãe, para os anciãos e para as crianças da aldeia: água limpa não é mágica, é gestão. Luz não é luxo, é estrutura. E agricultura não é só força, é dado mais coração. Na manhã da viagem de volta, o aeroporto estava cheio do som das rodas das malas, como todos os dias, mas em nosso grupo havia mais silêncio. A empolgação foi substituída pela missão. Mateus não olhou para as lojas com admiração como no primeiro dia. Ele olhou para o relógio, para os documentos, para os amigos, como um líder de equipe que precisa levar seu povo para casa com a luz acesa. Antes de entrar na ponte de embarque, ele se virou para mim: Narim, se voltarmos e alguém rir de nós, o que faremos? Não respondi com palavras bonitas. Respondi de forma direta, brasileira: faça com que eles não consigam rir com o resultado. No segundo em que sorri, soube que ele havia entendido. Mudar a aldeia não era vencer os outros, mas vencer a desesperança que estava enraizada no coração das pessoas há muito tempo. E antes da decolagem, recebi uma mensagem curta do contato que ligamos na noite anterior. Encontro oficial agendado para a primeira reunião online, com a seguinte mensagem: interesse em cooperar se houver informações claras sobre a área e o plano. Levantei os olhos e olhei para as crianças que entravam no avião. E em minha mente soou claro como um anúncio de aeroporto. Esta viagem não terminou na despedida. Ela apenas começou com a frase que eles disseram para o mundo: não pedimos piedade. Pedimos um sistema que nos permita ficar de pé por conta própria. O vento nas terras altas soprava forte como sempre, mas desta vez não era o vento que as crianças conheciam, era o vento da verdade esperando no destino. O avião pousou.
As crianças estavam de volta ao seu país e pegaram mais carros morro acima por horas até que os sinais de celular desaparecessem, um por um, como se o mundo moderno estivesse lentamente fechando a porta em suas caras. Ao chegarem à aldeia, tudo voltou a ser como antes, sem misericórdia. A água nos tanques estava turva, poeira entrava nos olhos, a luz dos painéis solares piscava e o riso de alguns moradores que os viam descer do carro soou alto. Voltaram da viagem, hein? Voltar é como ser igual, disse alguém com um sorriso que não era de alegria. Mateus não discutiu. Ele apenas se abaixou, largou a mochila e olhou para as crianças pequenas que carregavam baldes de água na beira da estrada. Essa imagem o fez parar por um momento antes de sussurrar para seus amigos. Hoje à noite, reunião na aldeia. Não vamos contar o que nos empolgou, vamos contar o caminho. Naquela noite, a praça da aldeia tinha a luz de poucas lâmpadas. Os anciãos sentavam-se na frente, o chefe da aldeia ao lado, e o grupo de mães abanava-se por causa do ar seco. As crianças estavam juntas como um time. Eu não estava lá como brasileiro que foi ajudar, mas apenas como narim, que pôde fazer a ligação e entregar o que era essencial. O resto, eles teriam que conquistar por conta própria. Mateus se levantou para falar. Ele não começou com "o Brasil é incrível". Ele começou com a frase que fez todos pararem de mastigar. Voltamos com uma única pergunta. Por que precisamos suportar uma vida de esforço igual todos os anos, quando o mundo tem maneiras de melhorá-la? Aquela frase soou como um sino no coração de todos na sala. Mas ele não vendeu sonhos, ele contou lições, uma por uma. Água limpa não é milagre. É um sistema de separação de água boa e ruim e cuidado conjunto. Luz não é desperdício, é cálculo e gestão. E agricultura não é apenas força, é conhecimento do solo, conhecimento da semente, conhecimento da doença e conhecimento do mercado. Em seguida, Maria estendeu um único pedaço de papel, o plano de uma página, para o ancião. Ela apontou para os 3 pequenos projetos e falou como alguém que não pede permissão ao medo. Não pedimos um empréstimo grande, pedimos um pequeno pedaço de terra e pedimos que todos observem juntos. As pessoas começaram a cochichar. Alguns balançaram a cabeça, outros sorriram como se estivessem vendo crianças brincando. Mas um ancião fez a pergunta mais importante. E por onde vamos começar? Sofia respondeu imediatamente. Começamos pelo menor canteiro experimental, mas o mais claro. Usaremos irrigação por gotejamento com culturas que consomem pouca água e mediremos os resultados toda semana. Vamos afixar um quadro para que todos vejam os números. No dia seguinte, eles começaram de verdade, não em palavras. Pediram uma área perto de um pequeno riacho onde a água fluía fracamente, apenas o suficiente para subir em alguns momentos. Goku foi pedir emprestado ferramentas de casa em casa. Mateus usou cordas para demarcar o canteiro. Maria fez uma placa de papelão com sua caligrafia. Canteiro experimental de gotejamento, resultados registrados, não destrua. Sofia organizou as pessoas para cuidar como se fosse um trabalho de toda a aldeia e não apenas das 14 crianças. Mas a realidade nunca dá nada de graça. A primeira crise veio rápido demais. A mangueira vazou, a conexão se soltou, a água fluiu de forma irregular. Quando desceram, a luz do painel solar que alimentava a bomba também se apagou mais cedo do que o calculado. No dia seguinte, algumas folhas murcharam. Alguns moradores começaram a rir mais alto do que antes. Viu? Falar é fácil, fazer é difícil. Aquela voz era como uma pedra pressionando o peito das crianças. Mateus ficou em silêncio por um longo tempo. Ele fez o que a maioria das pessoas não faz quando dói. Ele não escondeu o problema. Ele colocou o problema no centro do círculo. Naquela noite, ele convocou uma pequena reunião e disse a frase única que mudou a energia da equipe. Não perdemos porque o sistema quebrou. Só perderemos se pararmos de consertar. Na manhã seguinte, eles consertaram de forma sistêmica. Fizeram uma tabela para registrar o tempo de funcionamento da bomba, o volume de água.
Sofia ajustou os turnos de vigilância do sistema. Maria foi conversar com um grupo de mães e pediu ajuda para fazer composto orgânico rápido com restos de plantas e esterco para restaurar o solo. Enquanto isso, Matheus pegou o telefone e subiu em uma rocha que era o ponto fraco de recepção de sinal e discou. A conexão aconteceu de verdade pela primeira vez. O especialista brasileiro participou online através de um sinal intermitente, mas suas recomendações eram claras, como se alguém estivesse segurando sua mão à distância. Ele não ordenou. Ele perguntou: o que vocês mediram? Quantos litros de água entram por dia? O solo é ácido ou alcalino? A bomba usa quantos watts? Apenas esse conjunto de perguntas fez os moradores que ouviam em silêncio, pois era a primeira vez que viam o conhecimento falar com a realidade na mesma língua. Não a língua dos documentos, mas a língua da vida. A última recomendação do lado brasileiro era simples e penetrante. Não tentem fazer grande, tornem estável primeiro e depois expandam. As crianças ajustaram o sistema, reduziram o bombeamento noturno, aumentaram o armazenamento de água em pequenos tanques, usaram a gravidade para ajudar a água a pingar de forma mais consistente e escolheram plantas mais resistentes à seca do que as anteriores. Uma semana se passou e o primeiro resultado apareceu. As folhas que haviam murchado começaram a se reerguer. Brotos verdes surgiram de um solo que parecia teimoso em sua dureza. E o mais importante, os números mostravam que a água usada havia realmente diminuído em comparação com o canteiro antigo que era regado a jorro. Naquele dia, o ancião, que antes estava em silêncio, caminhou e parou em frente à placa sob o quadro. Ele olhou para o gráfico escrito à mão por Diego e disse lentamente, como se temesse que as palavras escorregassem: isto pode ser visto com os próprios olhos. E naquele segundo, toda a aldeia ficou em silêncio. Não porque não havia nada a dizer, mas porque todos começaram a entender ao mesmo tempo que o que as crianças trouxeram de volta não era um sonho da cidade grande, mas sim a maneira de fazer a esperança sobreviver na montanha onde antes se dizia que não havia jeito. No dia seguinte, o silêncio na praça não era mais o mesmo. Não era o silêncio da descrença, mas o silêncio das pessoas com medo de perder algo importante. Aqueles que antes riam se aproximaram mais do canteiro experimental. Eles não ousavam falar alto como antes. Apenas apontavam para os brotos e perguntavam em voz baixa: por que não murcharam como o meu canteiro? Matheus não respondeu com palavras bonitas. Ele respondeu com os números no quadro. Irrigação por gotejamento por este volume de água. Nós ajustamos o solo assim e registramos todos os dias. A palavra registrar fez muitos pararem, pois isso não era agricultura de adivinhação, era agricultura responsável pela verdade. O chefe da aldeia começou a anunciar novas regras, simples mas firmes. Quem quiser participar deve permitir a medição, deve permitir o registro e deve permitir que os resultados sejam mostrados, não as palavras. O grupo de mães trouxe mais baldes de composto orgânico. As crianças foram convidadas a ajudar a prender as placas de identificação dos canteiros, como se fosse um trabalho de toda a aldeia e não mais apenas das 14 crianças. À noite, o telefone de Matheus tocou. O sinal da capital. O Ministério agendou uma reunião oficial, pedindo detalhes da área, fotos do canteiro e um plano de expansão de 3 meses. A voz do outro lado disse sucintamente, mas fez todos no círculo ficarem em silêncio total. Enviaremos uma equipe ao local. Se vocês conseguirem provar, faremos disso um projeto nacional. O ancião olhou para o canteiro e disse uma única frase que pareceu fechar a porta da desesperança de toda a aldeia. A luz que mudou a gente não foi a eletricidade, foi o fogo no coração que se recusou a apagar.